Nossa, você viu as fotos do ensaio que aquela garota postou? Tão feminista, ela é assim tão empoderada, você viu? Será que é bem assim? Às vezes as pessoas associam feminismo à nudez ou a uma excessiva liberdade sexual. Inclusive, eu já vi algumas mulheres falarem: ai, eu não sou feminista porque eu não tenho coragem de sair pelada na rua num protesto. Mas será que é isso que significa ser feminista? Será que quando uma mulher tira uma foto e mostra ali o seu corpo, ela está colaborando com a luta feminista de alguma forma? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o feminismo, o empoderamento da mulher e a exposição do corpo dela. Bom, para a gente começar a conversa, a primeira coisa que a gente tem que entender é em que contextos a gente vê o corpo da mulher sendo exposto e por quê. Um dos primeiros contextos que a gente vê o corpo da mulher sendo exposto, e talvez o mais óbvio, que hoje é criticado muito pelo feminismo, é aquela mulher que está com o corpo dela a serviço do patriarcado, a serviço do machismo por alguma razão. Que isso seria o quê? Exemplo, mulheres seminuas num programa de televisão, porque aquilo eleva a audiência. Mulheres seminuas em capas de revista. Mulheres nuas seminuas no carnaval, ou num evento automobilístico, ou numa luta de UFC, que a gente não tem a menor ideia de porque numa luta tem uma mulher com um short quase enterrado no útero. Enfim, são alguns contextos comuns em propagandas de cerveja, por exemplo, e isso hoje é muito contestado. Mas esse era um dos momentos que mais aparecia a exposição do corpo feminino. Para que tinha tanta exposição do corpo feminino se o produto que era vendido ali, oferecido, muitas vezes nem era voltado para a mulher? Porque aquilo agradava ao homem. Então se expunha algo que ia agradar o homem, chamar sua atenção, e aí através daquilo se oferecia o produto. Então aqui nós temos o primeiro contexto onde o corpo da mulher muitas vezes é exposto para servir ao patriarcado, para perpetuar essa visão de que a mulher é um objeto à disposição do homem. E isso é muito ruim. Um segundo contexto que a gente vê a exposição do corpo feminino foi depois quando surgiu o feminismo da vertente liberal, que na verdade foi a primeira vertente feminista que surgiu mesmo. As feministas liberais, elas eram compostas especialmente de mulheres brancas e ricas, de uma classe social mais abastada. E essas mulheres, elas começaram a usar o seu próprio corpo como forma de protesto, muitas vezes para chamar atenção sobre questões de liberdade sexual, sobre liberdade para amamentação, sobre uma luta contra a cultura de estupro, de achar que alguém pode assediar uma mulher porque ela está usando uma roupa X que seja. E então esse feminismo veio trazer a visão de que não importa a roupa que a mulher use, nada justifica o assédio, nem mesmo se ela estiver sem roupa. Isso não é um convite, isso não dá direito a ninguém violar o corpo dela. Então aqui nós temos um segundo contexto de exposição do corpo da mulher. E o terceiro contexto, que é o que a gente vê mais agora atualmente nas redes sociais, é a exposição espontânea, em que a própria mulher muitas vezes tira fotos profissionais e compartilha essas fotos com seus amigos, com o seu público em geral. E então as pessoas muitas vezes gostam, se inspiram e alguns criticam também. Então aí nós temos uma terceira exposição um pouco mais comum do corpo da mulher. O que a gente precisa entender é o seguinte: quando essa exposição acontece nesse contexto de ensaio fotográfico, digamos assim, essa mulher, na verdade, não está beneficiando a causa feminista em nada. Isso precisa ficar bem claro. Ah, então feminista não pode fazer esse tipo de ensaio? Pode, pode sim, porque o feminismo ele veio inclusive para permitir à mulher se expor dessa forma se ela assim o quiser. E o que o feminismo traz é que se essa mulher escolher por fazer essa exposição do corpo dela, que ela não seja julgada, criticada, condenada por uma livre escolha, porque o corpo humano é algo normal
e que uma foto ou uma roupa não é um convite para que alguém possa assediar outra pessoa. Então, não há nenhum problema de fazer isso, mas a mulher precisa ter em mente que ela não vai estar trazendo benefício nenhum para nenhuma das problemáticas, nenhuma das questões que o feminismo traz. Até porque o feminismo atualmente, as pautas em questão são ainda de combater a cultura de estupro, são ainda de igualdade salarial da mulher, é ainda da mulher ocupar mais espaço na política ou no mundo corporativo. Enfim, são outras pautas que você expor ou não o corpo, na verdade, não vai influenciar em nada. Mas, em compensação, esse tipo de exposição, por exemplo, através de fotos, ele traz um empoderamento pessoal para a mulher, o que também pode ser muito bom. Ah, como assim empoderamento pessoal? Traz um empoderamento que consegue elevar a autoestima daquela mulher. Então vamos pensar assim. Eu já vi vários relatos de mulheres e eu mesma, quando eu já fiz ensaio, o que acontece é o seguinte: às vezes a mulher ela não se acha muito bonita, ela não se acha fotogênica, ela acha que aquelas supermodelos estão muito acima dela e que ela nunca vai conseguir ser linda igual uma mulher daquela. Só que quando ela se vê sob a lente de um profissional que sabe dirigir o ensaio da forma correta, e então ela tem toda uma preparação para fazer aquele ensaio de figurino, de técnica para pose, e maquiagem, cabelo e tudo mais, e fica ali pronta para aquele ensaio, ela descobre que na verdade ela é uma mulher tão linda quanto todas as outras modelos. E ela descobre também que aquelas modelos maravilhosas no seu dia a dia normal são mulheres igual ela, com defeitos e qualidades no corpo humano normal. Então isso traz um poder, uma autoconfiança para aquela mulher que muitas vezes não se achava tão bonita assim, não tão atraente. E quem fala que a aparência física não tem relevância nenhuma para o ser humano está sendo hipócrita. É claro que uma pessoa não se resume ao físico, mas o físico importa muito porque, querendo ou não, é a primeira coisa que as pessoas veem. Né? O primeiro impacto é físico. Ninguém sabe se você é uma pessoa que tem um ótimo caráter à primeira vista. As pessoas vão olhar para você e vão se agradar ou não da sua aparência. Então é importante que a própria pessoa se agrade do que ela vê para que ela sinta confiança de passar isso para outras pessoas. Então é esse tipo de empoderamento que o ensaio de fotos pode trazer para uma mulher, ok? O empoderamento da causa feminista, das pautas de luta, ele já poderia vir, por exemplo, através dessas manifestações, quando as mulheres fazem, enfim, protestando sobre a questão da cultura de estupro, por exemplo. E aí, às vezes, você já viu foto na internet de uma mulher ali na passeata, sem roupa e tudo mais. Ah, então para ser feminista tem que fazer isso? Não, ok? Não. Existem vertentes do feminismo, na verdade, que são bem contra esse tipo de manifestação. Por que elas são contra? Porque se você observar, na maioria das vezes, o tipo de mulher que faz esse tipo de manifestação são mulheres padrão, né? São mulheres brancas, são mulheres magras, são mulheres que estão dentro do padrão. Então, as mulheres que não se enquadram naquele padrão, por vezes, acabam não tendo essa exposição. Então, essa exposição continua beneficiando o patriarcado e só se enquadra um padrão X de mulheres ali. Mas, em contrapartida, aí tem um outro aspecto que a gente precisa levar em conta. Muitas vezes, até dentro do feminismo, isso acontece. Quando é uma mulher fora do padrão, digamos, que expõe o corpo dela, é considerado empoderamento. Então, é uma mulher obesa, é uma mulher negra, é uma mulher deficiente, enfim, que tem qualquer quebra de padrão, as pessoas super elogiam aquela exposição do corpo. Nossa, como ela é corajosa, olha, ela se aceita como é. E tudo bem, isso não tá errado, não é uma crítica a quem faça esse tipo de coisa. Mas por que a mulher padrão, quando faz essa exposição, não é vista com os mesmos bons olhos de que ela é uma mulher feliz, que está satisfeita com o corpo dela, que está com uma autoestima bacana? Não.
Aí, automaticamente, quando é uma mulher padrão que faz isso, já é visto de, ó, tá lá querendo se aparecer, tá vendo? Só quer biscoito, só quer chamar atenção, só quer não sei o quê. Quando, na verdade, a pessoa não está fazendo aquilo a troco de chamar a atenção de ninguém. Talvez ela só esteja feliz por ela mesma. Ah, mas então por que ela posta? Porque é direito dela compartilhar tudo aquilo que é significativo para ela numa rede social. Se você pode compartilhar suas viagens, seus passeios, suas ideias, por que não compartilhar uma foto bacana que você tirou e acha muito bonita? Sem contar que a gente ainda tem uma necessidade muito grande de normalizar o corpo humano. A gente precisa entender que o corpo humano é algo absolutamente normal e que ele não precisa ser hipersexualizado o tempo todo. Que não é porque uma mulher está de lingerie, que não é porque ela está assim assado, que aquilo ali já seja um convite, né, para um assédio sexual. Vamos lembrar que as nossas raízes aqui do nosso país veio de um povo indígena, onde pessoas viviam sem roupa e que se respeitavam entre si, que entendiam que nudez não era um convite para explorar. Em contrapartida, quando vieram os portugueses tão bem vestidos para o nosso país, eles não souberam respeitar aquele povo que vivia com tanta liberdade. Foi daí para frente que o negócio desandou. Então vamos resgatar um pouquinho das nossas origens e entender que o corpo humano é algo bonito, mas é algo normal e saudável, que a gente não precisa hipersexualizar aquilo o tempo todo. E talvez o tanto de exposição que a gente tem visto hoje na rede social ajude aos pouquinhos as pessoas normalizarem isso. Vamos lembrar que a nossa sociedade já viveu um tempo que uma simples mini saia já era um escândalo. E hoje em dia a maioria já não se choca tanto com esse tipo de coisa. Então, quem sabe daqui a uns anos o ser humano vai evoluindo e consiga encarar essas coisas com a normalidade que se deve encarar. Então, mulheres, vocês são donas do seu corpo, vocês têm direito de usá-lo como vocês quiserem, seja para uma causa social, para um protesto ou para uma arte, porque a fotografia é uma arte que merece muito respeito, mas pensem antes de se expor por qual motivo vocês querem expor, quem vai estar se beneficiando com o que vocês expõem ali. E lembrem-se que quando uma mulher faz essa exposição, não é um convite para assédio. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho das dúvidas. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo. E se vocês têm outras opiniões, comentem aqui também para a gente conversar um pouco mais e trocar ideias sobre esse assunto. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Beijo!